Às vezes, parece que as nagas imploram pelas sobras da legião. Mas a rainha delas quer muito mais do que isso. O ritual se aproxima do fim. O Império Negro se levanta. O mundo aguarda sua verdadeira rainha. Mais tarde, entramos num palácio eterno e derrotamos Ashara em Narjatar, mas vejam só que interessante. Foi depois dessa derrota e da suposta morte de Ashara que Inzote é libertado de suas correntes titânicas. E a primeira coisa que Inzote faz é trazer Ashara de volta à vida e levar ela embora por um portal do caos. Aqui tem um detalhe importante a ser observado. Ali, Inzote poderia pegar a adaga de volta. Não poderia? Pois é, mas aparentemente não é isso que ele faz. Inzote manda uma das suas servas torturar Ashara, pelo que eles chamam de fracasso. A insolência só prolonga sua agonia. Você vai ceder, ou eu cortarei fora sua língua rebelde! Lacaio descarado! Você me tratará por rainha! Mas, lendários, prestem atenção nesses 3 detalhes muito importantes. Primeiro, Ashara não fracassou. Ela se sacrificou literalmente para libertar Inzote. Segundo, Ashara não falhou. Inzote foi, sim, liberto. As correntes titânicas foram estilhaçadas e ele se libertou. E, finalmente, o terceiro, por que torturar a Ashara quando ela garantiu que tudo desse certo? Eu já adianto para vocês, lendários, Ashara está pronta para estrear na Globo como protagonista da novela das 9. Deixa eu mostrar para vocês o que os seus olhos não viram ainda. Nós vamos até Ashara onde ela está sendo torturada. E olha só o que ela diz. É mais provável, Zanesh, que os campeões de Azeroth serão aqueles a calar você. E desde quando Ashara é a nossa fã e confia em nós para salvá-la? Depois ela diz: Soltem-me! Só eu tenho meio de derrotar N'Zoth! Será mesmo que tem um jeito de derrotar Inzote? Ou é algo que ela quer acreditar? Ou nos enganar? Lutamos contra a serva de Inzote. Derrotamos e depois de libertar Ashara, ela conversa com Laphion e... Cumprimos nosso lado do acordo, Ashara. Agora honre o seu. Modere seu linguajar, dragonetinho. Uma rainha cumpre suas promessas. Escute bem, pois eu só tirei uma vez. Mesmo com toda arrogância, N'Zoth sempre foi o mais fraco dentre os pares. Resta ainda um vestígio do poder dos deuses antigos que pode ser usado contra ele. Eu mesma teria cravado esta lâmina no coração imundo dele, se vocês não tivessem interrompido meus planos. Ashara gosta muito de jogar. Vou examinar a adaga para ver se há sinais de traição. Mas por enquanto, vamos em frente. Aqui tem mais detalhes importantes. Durante a tortura, Ashara grita com medo do caos. Deixe esse orbe longe de mim! Submeta-se, Ashara. Implore por perdão pelo seu fracasso, sua traição. Não deixem o caos chegar perto de mim! Não! Mas olha só a piada. Não importa. Xalatá é sua, mortais. Ataquem com precisão. Caso a primeira estocada falhar, vocês não sobreviverão para tentar de novo. Quando Ashara vai embora, ela abre um portal. E de que é feito o portal? Exatamente. Caos. Ali eu levantei a minha sobrancelha e disse: Peraí, Ashara, tu tem medo do caos mesmo? Ou tá fazendo a gente de besta? E antes de passar pelo portal ela diz: Agora vai e faça o que quiser. Estou farta de intermediários e arautos. O verdadeiro trono do poder me chama e eu pretendo conquistá-lo. Por muito tempo eu pensei sobre essas palavras. Eu busquei o significado e até lembrei do que o Algalon falou um dia em Ulduar. Apressem-se.
encontrem um local de poder perto dos céus. E eu não poderia esquecer do que a própria Xalata disse sobre a Shara um dia. Às vezes, parece que as nagas imploram pelas sobras da legião. Mas a rainha delas quer muito mais do que isso. Sim, lendários. Acredito ter finalmente descoberto de que trono a Shara está falando e o que Xalata quer dizer com muito mais do que isso. É nessa direção que o sexto Mega Teorizandro está indo. E vocês vão ver que a Shara está muito à frente do que imaginamos, assim como Xalatar e Inzote. A alma do mundo não passa de uma ponte para os seus verdadeiros propósitos, e sim, é tão grande que até para Xalatar sozinha seria demais. Registrado tudo isso na mente, vamos seguir em frente, porque tem muita coisa para revelar. Mais tarde, em uma cinemática, Raphael vai lá em Inzote e enfia a adaga em um dos tentáculos dele. A adaga claramente fica absorvendo algo muito pesado por um tempo. A adaga explode e, do ferimento, surge uma criatura chamada Ira de Inzote. E adivinhe, a adaga desaparece. Inclusive, o Raphael deixa claro isso na cinemática quando olha para suas mãos, vazias. Sim, a Blizzard queria deixar isso muito claro. Segundo boatos, esse ferimento em Inzote permitiu que ele fosse destruído. Mas será que foi só para isso mesmo? Ou é isso que eles querem que acreditemos? Agora sim, depois de tudo isso, agora, em Midnight, na Torre do Caos, a adaga finalmente reaparece nas mãos de quem? Sim, de Xalata. Ela enfia a adaga em Aléria e depois joga ela, Aléria, no chão, inerte. Mas observem as costas de Aléria. Não sangram, mas tem uma fumaça forte saindo dela. Não é muito diferente do que vemos quando Raphael enfia a adaga em Inzote, certo? Em Aléria vemos não um corte, mas as sombras rasgando suas carnes, por onde a Naru Loura sai. Aqui entra a pergunta que vocês devem responder nos comentários. Xalata usou a adaga simplesmente para libertar a Naru Loura? Ou Xalata libertou a Naru, mas também injetou o Inzote em Aléria? Injetou o Inzote em Aléria? Que conversa é essa, André? Ele estava na adaga? E agora? A hora da verdade. Continua.